Fala, concurseiro! Seja muito bem-vindo a mais uma super dica aqui do Delta On. Então, aqui você pode acompanhar várias dicas de diversas disciplinas, diversas matérias, e hoje eu vou trazer aqui uma super dica para você de direito administrativo sobre a nossa organização político-administrativa. Um assunto que pode vir a ser cobrado tanto na parte de direito administrativo como também na parte de direito constitucional. Então, acompanhe essas informações, fique atento, vem com a gente. Eu sou o professor Fabrício Guimarães e vamos lá! Fala, concurseiro! Seja bem-vindo a mais uma dica de direito administrativo e hoje eu quero falar aqui com você sobre a organização político-administrativa do nosso país. Acompanha comigo na tela. Organização político-administrativa. Forma de Estado. Existe a Federação e o Estado unitário. O Brasil adotou a Federação. Forma de governo. Existe a República e existe a Monarquia. O Brasil adotou a República. Sistema de governo. Existe o presidencialismo e o parlamentarismo. O Brasil adotou o presidencialismo. Regime de governo. Existe a democracia e o absolutismo. O Brasil adotou a democracia. Pessoal, isso é muito importante, pode ser cobrado tanto na parte de direito administrativo quanto na parte de direito constitucional. Então, falou em forma de Estado, só existem duas, ou é federação ou é um Estado unitário. O Estado unitário ele tem uma característica que é a centralização política. Já o Estado federado, a característica dele é a descentralização política. Então, você tem que entender que nós fazemos parte da República Federativa do Brasil. Então, forma de Estado, memoriza aí, é uma federação. Principal característica, descentralização política. Por quê? Cada Estado pode fazer as suas leis, as suas próprias constituições e também cada Estado tem o seu chefe do Poder Executivo, beleza? Lembrando também, muito importante, que no nosso país não existe o direito de secessão. O que é isso, professor? Ou seja, o Estado do Pará, por exemplo, não, se ele quiser se desvincular do Brasil, ele não pode. É isso que é o direito de secessão. Nenhum Estado pode se desvincular da nossa nação. Isso, inclusive, é uma cláusula pétrea. Não pode ser alterado, tá bom? E sobre a forma de governo, pessoal, existe ali a República e existe também a monarquia. Então, o que é que a gente tem que falar sobre república e o que é que a gente tem que falar sobre monarquia? Monarquia, pessoal, tem umas características muito simples, muito fácil de entender, comum em alguns países ainda assim de línguas africanas, né? Como, por exemplo, a hereditariedade. O poder ele passa de pai para filho, certo? Então, isso daí é uma característica da monarquia. Você não vai encontrar isso num regime republicano, certo? Porque na república nós temos ali eleições de tempos em tempos, que é a temporalidade, nós temos a eletividade, ou seja, o povo escolhe, e nós temos o dever de prestação de contas. Então isso é muito importante. A monarquia ela tem a hereditariedade e a vitaliciedade, ou seja, o poder ele só passa para outro, ainda é para o seu filho, né, ou para o seu descendente ou ascendente, quando a pessoa que está no poder morre. Já a monarquia não. Ela tem, a república não, ela tem o dever de tempos em tempos trocar os seus governantes, eles têm que ser eleitos e ali também há um dever de prestação de contas, tá bom? Vamos falar agora sobre o nosso sistema de governo. Bem rapidamente, o presidencialismo uma pessoa só, ela ocupa duas funções. Atualmente nós estamos no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, nosso presidente, chefe do Poder Executivo, né, o que acontece? Quando ele vai para fora do país, ele é o chefe de Estado. E quando ele está dentro do país, ele é o chefe de governo. Uma pessoa só ocupa duas funções. No parlamento é diferente. Uma pessoa ocupa ali a chefia de governo e a outra pessoa, ou grupo de pessoas, ocupa a chefia de Estado para representar ali o seu país no âmbito internacional. Pode ser ou o primeiro-ministro, ou o monarca, ou então um grupo de parlamentares. Outra característica importante agora da organização político-administrativa do nosso país
é o nosso sistema, né? Na verdade, o nosso regime de governo. Existe a democracia e o absolutismo. Isso é muito fácil de entender. Nós somos um regime democrático de direito. Por quê? Quais são as características da democracia? Principalmente a participação do povo. Então nós temos aí o plebiscito, nós temos o referendo e nós temos a iniciativa popular. O plebiscito, pessoal, é uma consulta feita antes de algum ato administrativo, uma consulta feita à população. Vou te dar um exemplo aqui de plebiscito. A divisão do estado do Pará foi alguns anos atrás e houve ali uma votação. O povo foi consultado e nas urnas optou, decidiu pela não divisão do estado do Pará. Então esse é um exemplo muito bacana para você entender como é a participação do povo, ou seja, num regime democrático. Nós temos também o referendo, pessoal. Referendo já é uma consulta após o ato administrativo. Vou te dar um exemplo aqui bem fresco ainda, digamos assim. Em 2005 nós tivemos ali o desarmamento, né? O Estatuto do Desarmamento que foi lançado, a Lei 10.826, Estatuto do Desarmamento. Então ali a população ela votou para que dentro do nosso território nacional ainda existisse armas de fogo. Agora, claro que essa lei ela vinha ali condicionar o uso desses armamentos. Quem tiver curiosidade, quiser aprender um pouco mais, então procure lá, referendo de 2005, ou então procure diretamente pela Lei 10.826, Estatuto do Desarmamento. E ainda temos outra forma de participação popular, chamado iniciativa popular. O que é iniciativa popular, pessoal? Simplesmente nós devemos ter 5% de todo o eleitorado nacional dividido ali em alguns estados, 5 estados. Então você, quando tem por exemplo, uma assinatura, imaginem que nosso país tem 200 milhões, você vai pegar ali entre 1 a 5% dessa assinatura em 5 estados e aí você pode apresentar um projeto de lei dentro do nosso Congresso Nacional. Quem é o Congresso? Câmara dos Deputados, mais o Senado Federal. Câmara dos Deputados com 513 deputados federais e o Senado com 81 senadores, beleza? Então, para finalizar, forma de Estado do Brasil, federação. Forma de governo, república. Sistema de governo, presidencialismo. Regime de governo, democracia. Gostou dessa dica? Sempre vem aqui com a gente nos acompanhar. Conte com o professor Fabrício Guimarães e até a sua aprovação.